Geraldo Alckmin será o vice do Lula para 2022, segundo informações da Mônica Bergamo para a Folha de São Paulo. Essa chapa só não vai sair caso aconteça alguma grande hecatombe durante o processo até o primeiro trimestre do ano que vem. O Alckmin, que se desfiliou ontem do PSDB, depois de mais de 30 anos como integrante do partido. O Alckmin, inclusive, pessoal, foi a 7ª assinatura da criação do partido. E ele se orgulhava muito de ser a 7ª assinatura do PSDB. E é claro que esse não é um anúncio oficial da chapa. Os envolvidos não vão fazer um anúncio tão precoce nesse momento, porque isso daria munições para os adversários começarem a atacar a chapa. Inclusive, Lula nem é ainda o candidato oficial do partido. O anúncio de Lula como candidato do PT deve acontecer em fevereiro do ano que vem, na celebração do aniversário do partido. Já o Alckmin como vice do Lula deve ser oficializado lá para março, abril do ano que vem. Algumas outras informações de veículos de mídia dizem que o caminho para a chapa está muito bem trilhado, mas não está tão certo assim como a Mônica Bergamo está apontando. Segundo outras informações, o PT está fazendo pesquisas para saber o real impacto de Geraldo Alckmin na chapa com o Lula. Mas a Mônica Bergamo já é mais categórica e fala que a chapa vai sair. Na minha percepção, essa é uma chapa bastante curiosa e me chama a atenção porque ela acaba, entre aspas, descumprindo algumas regrinhas informais de composições de chapas. E tudo isso, tá bom? Coloque entre aspas. Porque o que eu quero dizer com isso? Tem uma regra aí de composição de chapas para a disputa do executivo, que uma chapa ela não pode ter duas cabeças. A chapa ela tem que ter uma cabeça e um rabo. E essa chapa do Lula com o Alckmin, obviamente tem duas cabeças, porque o Alckmin não é rabo de ninguém. O Geraldo Alckmin, ele é obviamente uma cabeça. Foi governador do estado de São Paulo, o estado mais rico do país durante muito tempo. Ele inclusive já disputou 2 eleições para presidente da República, chegou ao segundo turno em uma delas em 2006. Então o Alckmin ele tem um histórico, ele tem um escopo e um estofo também político muito grande. E ele não é rabo de ninguém. É claro que o Alckmin vai formar com o Lula uma chapa de 2 cabeças. E isso me causa uma certa curiosidade de como nós teremos uma chapa com 2 cabeças no ano que vem. É uma novidade eleitoral para as próximas eleições e eu estou bem curioso para saber como que essa chapa vai se comportar. É claro que é uma chapa muito poderosa, é uma chapa muito simbólica também, porque é a união histórica de PT e PSDB. Tudo bem que o Alckmin não faz mais parte do PSDB, só que o PSDB antigo, que surgiu com o Alckmin, também não existe mais. Que é aquele PSDB do Mário Covas, o PSDB do Alckmin, o PSDB do Fernando Henrique Cardoso. O PSDB hoje, o PSDB do João Dória, é muito diferente daquele PSDB antigo. E por isso também há a possibilidade de ocorrer essa união do Lula com o Alckmin. Muitos estão dizendo, eles se atacaram em 2006, foram grandes adversários. O Lula também foi adversário do Maluf, o Lula foi adversário do Collor e isso não impediu eles terem uniões desse tipo. O Alckmin não é um grande adversário, não é um desafeto pessoal por parte do Lula. Inclusive o Haddad tem uma relação próxima com o Alckmin. O Haddad tem uma relação próxima com o Fernando Henrique Cardoso. Muitos dizem formalmente que o Haddad, na verdade, ele é um Fernando Henrique Cardoso do PT. Porque ele é intelectual, tem a questão da academia, ele é muito parecido, ele é mais parecido com o FH do que com o Lula. E o Fernando Haddad, ele estava sendo um dos empecilhos para que essa chapa Lula e Alckmin, com o Alckmin no PSB, pudesse sair. Não que o Haddad pessoalmente fosse contra isso, na verdade o Haddad queria que essa chapa acontecesse, porque aí o PT teria que dar apoio ao Márcio França para disputar o governo de São Paulo, e o Haddad não precisaria disputar a eleição. Porque a gente sente, pelo menos, e outras informações do jornal O Globo também mostram, que o Haddad ele não quer disputar a eleição, ele não gosta disso. A gente consegue perceber na cara do Haddad que ele vai lá, mas ele é como se ele estivesse tendo que tomar um remédio. Ele tem que tomar, é ruim, é amargo, ele não gosta, mas ele vai lá e toma. Então a composição do Lula com o Alckmin tiraria a responsabilidade do Haddad de disputar a eleição para governador de São Paulo. O blog do Vicente, do Correio Brasiliense, trouxe aí uma possibilidade que foi desmentida pelo Fernando Haddad, diga-se de passagem, mas eu acho que é interessante porque seria algo possível de fato de acontecer.
porque tem esse problema do PSB com o PT. Né? Como que vai ficar? O PSB traz o Alckmin, coloca o Alckmin no PT, coloca o Alckmin como vice do Lula, e como que ficaria a composição, porque o PT não quer abrir mão de disputar o governo de São Paulo. Seria o seguinte: Lula para presidente, Alckmin como vice, Márcio França pelo PSB como governador de São Paulo e o Fernando Haddad como candidato ao Senado, porque o PT hoje não tem um candidato ao Senado. Será que o Eduardo Suplicy, com 80 anos, tem essa vontade de disputar o Senado? Seria competitivo depois de ter perdido por 2 vezes? Aí que está a grande questão. O PT não tem um candidato para Senado em São Paulo. Poderia ser essa chance do Fernando Haddad. Tá? Será que isso vai acontecer? Nós temos que ver toda essa composição. Ah, mas o Alckmin ir para o PSB não seria incoerente? Não, porque o Márcio França foi vice do Alckmin quando ele era governador. O PSB já integrou o governo de São Paulo junto com o Geraldo Alckmin. E nós nem sabemos se o Alckmin vai mesmo para o PSB. Existem outras possibilidades, como o Solidariedade, correndo bem por fora do Paulinho da Força, como uma alternativa, e também o PSD, do Gilberto Kassab. O PSD quer o Alckmin para disputar o governo de São Paulo. Mas o Alckmin, ele tinha como plano A o governo de São Paulo e o plano B, ser vice do Lula. Só que o Alckmin está temeroso que ele possa ser derrotado em São Paulo pelo candidato do PSDB, o Rodrigo Garcia. Porque o Rodrigo Garcia, ele vai ter a máquina do Estado quando o João Dória sair do governo para disputar a presidência, ele vai ter a máquina do Estado e o Estado de São Paulo tem muito dinheiro em caixa. Então ele vai inaugurar obra, ele vai colocar dinheiro nas prefeituras, então o Alckmin pode acabar perdendo, o que seria uma vergonha. Então o plano B do Alckmin, que era ser vice do Lula, passou a ser o plano A. Ele pensa, de fato, em ser o vice do Lula. Pode ser, inclusive, pelo PSD. O Kassab fala que o candidato é o Rodrigo Pacheco, mas o Pacheco está lá atrás e não vai decolar. Não vai decolar. As posições do Pacheco hoje são posições muito frágeis, é alguém que não se posiciona, que fica em cima do muro, que ele não sabe o que ele quer. Então até pode ser que saia o Alckmin pelo PSD com o Lula. Isso aí nós temos que observar até o ano que vem, mas vai ser algo bem interessante de nós observarmos todo esse comportamento da chapa Lula-Alckmin para o ano que vem. E chamou muita atenção, né, porque foi um balão de ensaio, né, que surgiu com o Márcio França e o Haddad. Ó, e o Alckmin como vice? Esse negócio começou a sair do controle, o balão de ensaio, porque geralmente tem isso, né, nessa época do ano começam a soltar balões de ensaio, quem que vai ser o candidato, o vice de quem. Esse balão de ensaio começou a surgir, saiu totalmente do controle e acabou até seduzindo o Geraldo Alckmin. Inclusive, eu até penso numa questão que é o seguinte: o Alckmin, ele pode estar de olho em ser o herdeiro do Lula. Porque hoje não há um herdeiro do Lula no PT. O Haddad, ele não quer, ele é o herdeiro natural, mas ele não quer isso. O Alckmin tem pretensões eleitorais. E se ele está no PSB, o que impediria o Alckmin de se filiar ao PT para disputar 2026? Vocês acham que ele não pensa nisso? Vocês acham mesmo que o Alckmin não pensa nisso? Eu acredito que o Chuchu pensa e pensa muito a respeito dessa possibilidade de ser o candidato pelo PT em 2026. Porque lá o Lula já vai ter mais de 80. Tá? Vamos sempre ter isso em mente. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.